Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós te rogamos o amparo dos amigos e benfeitores espirituais, aqueles, Senhor, colaboradores que do plano espiritual gerenciam as nossas tarefas, orientando-nos, Senhor, com relação ao melhor aproveitamento de nosso tempo. Nós te rogamos, Senhor, em função das famílias que aqui estão representadas, rogamos pelos nossos familiares, por aqueles que já passaram para o plano espiritual e também por aqueles que caminham conosco, dando-nos a preciosa oportunidade de regeneração. Te rogamos o amparo, Senhor, para a casa que nos acolhe e por todos aqueles que aqui dão a sua contribuição para que essa tarefa seja realizada. Te rogamos, Senhor, a tranquilidade, a paz, para que ao nos aproximarmos do momento de interromper a nossa tarefa, que possamos estar em um ambiente íntimo, capaz de nos promover a organização tão necessária de nosso corpo físico e espiritual. Por tudo isso, mestre amigo, nós te agradecemos e mais uma vez te rogamos, sê conosco, mestre amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós tivemos o bazar na semana passada e o tema que seria tratado na semana passada não foi. E ele será tratado em um momento oportuno. Então, como nós já temos a agenda pré-determinada, pré-definida, eu vou dar andamento na minha sequência e não no estudo que seria apresentado na semana passada, tá bom? Então, assim que tiver, ou será no final do livro ou no final do capítulo, aí a gente define, o Emerson vai definir, e aí a gente vai dar continuidade, tá bom? Mas o nosso tema de hoje é o de número 14, é isso mesmo, Cássio? 15. 14 é esse que a gente saltou em função do bazar. Tá bem? Censura, o nome do capítulo. Graças a Deus que não sou eu, tá bom? Eu gosto do livre-arbítrio. Censura é só na minha vida. Eu vou torcer para que esse capítulo seja do Emerson, tá bom, meninos? Vai combinar. Não sou eu que estou falando isso não, viu, meu chefe? E aí, para a gente situar, eu vou mencionar primeiro um texto do capítulo 3 do Evangelho de João, onde ele tem uma informação para Nicodemos, quando ele é procurado para esclarecer com relação ao renascimento. Então está no capítulo 3 do Evangelho de Jesus segundo João, que diz assim, o capítulo tem o título de Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Você pode entender novo nascimento, se você falar que é um renascimento, né? Então é um novo, é uma proposta diferente. E aí o texto narra o seguinte, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nós não vamos ater aos pormenores da lição, tá bom? Porque senão a gente nem vai para a religião dos espíritos, a gente ficaria só no Evangelho. Por quê? Aqui tem um punhado de informação que é informação simbólica, então são informações que nós temos que nos aprofundar. Porque quando ele fala de noite, né, tem uma informação, uma interpretação, dependendo do que a gente está buscando. Quando da criação, né, do mundo, segundo a Gênese mosaica, Jesus separa, Deus separa, né, as trevas do dia.
Então, o que seria trevas? Então, a gente vai entender que quando existe essa separação, tem uma informação aí. Então, quando Nicodemos vai procurar Jesus à noite, né, o que você está entendendo por noite? Será que ele estava se escondendo para não ser visto? Ou será que a noite seria a condição de entendimento dele com relação aos assuntos espirituais? Será que nós não poderíamos considerar que era a ignorância dele? Ele sabia muito das leis que ele estudava, mas com relação ao plano espiritual ele sabia pouco. Então por isso é que ele cita. E ele continua assim. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, essas informações nós já temos. Aonde é que está o reino de Deus? Alguém tem dúvida? Porque um montão de gente ficou caladinho, assim. O reino de Deus está dentro de você. Está dentro de mim. Tá? Esse é o reino de Deus que ele está proclamando. Por isso é que é necessário nascer de novo. Bom, nós espíritas, nós somos reencarnacionistas. Nós acreditamos no renascimento. Porém, existem inúmeros renascimentos. Um deles é a proposta de reencarnação. Reencarnação não é a única forma de renascer. O Evangelho fala para a gente assim, olha, é necessário que você renasça da carne e que você renasça do Espírito, porque a carne vem da carne e o Espírito vem do Espírito. Então a gente vai entendendo que são questões que nós temos que elaborar, porque senão nós vamos ficar presos nos nossos conceitos passados. Eu aprendi que é uma vida única, só. É sim, é uma vida única, porém ela é eterna. Como é que eu vou te explicar o eterno? Eu não tenho base, eu não sei como te explicar o eterno. É vida única? É. Você vai nascer só uma vez? É. Eu, como Augusto, uma vez só. Mas eu já devo ter sido Pedro, né? Emerson, eu acredito que ainda não, vai demorar um pouquinho. Mas eu já devo ter sido Cássio, né? Marcos, Aurélio. Então você vai... Mas a minha personalidade uma vez só. Tá? Então você, nessa configuração aí, nunca mais. Aproveita, tá bom? Você é a melhor edição de você desde a sua criação. Você, mesmo que você não acredite, mesmo que você não esteja muito satisfeito, né? Você olha no espelho e fala, nossa, podia melhorar alguma coisa. Podia, você está caminhando. Ele continua. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Está aqui a proposta. Então, ele sabia muito das leis que ele tinha condição de entender, de explicar, porque é assim que nós entendemos. Quando você consegue explicar é porque você aprendeu. Se você não consegue explicar ainda, você está na fase de aprendizagem. Então ele fala, porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? A pergunta dele tem fundamento. Se está falando de renascimento, eu tenho que renascer. Como é que eu vou fazer? Então eu não tinha o conhecimento de que a vida é uma só, com inúmeras fases. Você vai morrer? Não, você vai se transformar, muda de fase, perde o corpo físico, mas o espírito permanece. E na próxima? Vem a sua bagagem toda moral e intelectual, outro corpo. Então, renascimento, sim. No nosso caso, reencarnação. Porque senão fica difícil para a gente explicar um montão de situações aí que a gente não consegue entender. Então, a gente vai criando situações, e agora, como é que eu vou entender isso? Né? Como é que alguém pode nascer sem condição de falar, mudo? E por que eu falo? Que Deus é esse? Que me deixou falando, e muitas vezes falando um monte de besteira, e deixou uma pessoa nascer muda. Que negócio é esse? Então você vai entendendo por que da reencarnação. Nessa você não fala, prepare-se porque na próxima você vai falar. Nessa você não enxerga, prepare-se porque na próxima você vai enxergar. Se você enxerga nessa, cuida bem do que você está olhando, do que você está vendo, para que você não perca essa possibilidade. Se você fala nesta, fale coisas boas, para que você na próxima não venha mudo. Porque quanto maior o nível de conhecimento que você tem, maior é a possibilidade de eu te cobrar aquilo que eu te ensinei. Então a vida é assim. Aí isso tem a ver com Deus? Não, não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com lei, lei divina.
Primeiro você instaura a lei, depois você cobra. Normalmente, a lei antiga vale até 90 dias depois que eu promulgo a lei nova. Você tem um prazo para você se adaptar. Você pode até achar que é pouco, mas aí não é problema da lei, o problema é seu. Então, segundo o Código Penal, a lei nova não pode voltar para te punir num crime que você já cometeu. Gente, olha, né, a nossa capacidade de entender o que você fez ontem, para eu estabelecer que o que você fez ontem foi crime. Porém, eu vou estabelecer uma lei agora, e essa lei não vai te alcançar. Isso é de Deus, isso não é do homem, não. Isso foi uma capacidade do homem perceber que você não pode voltar atrás para penalizar alguém que cometeu algo que não era crime. Agora é. Então, se nós, humanos, todo vacalhado, conseguimos ter essa percepção, como é que Deus vai cometer alguma falta? Não tem cabimento um negócio desse. Então a gente vai entendendo que nós vamos nos adaptando de acordo com o nosso progresso. E aí as leis vão se encaixando para que a gente consiga viver. Nem todas as leis estarão de acordo com o que você quer, com o que você precisa. Porque a nossa sociedade é diversificada, né? Cada um tem o seu interesse, cada um busca o seu interesse, isso é natural. Não existe a possibilidade de ter uma lei que alcance todos e todos falem, graças, que lei maravilhosa. Porque tem aqueles que não gostam de leis estabelecidas, por melhor que ela possa ser. O cara não gosta de lei. Nossa Senhora, né? Para dar passe eu tenho que participar da reunião pública, eu não vou dar passe não, porque esse negócio... Porque é uma lei, mesmo que não esteja escrito, mas é uma possibilidade. Para você melhorar, você vai ter que procurar os seus meios. Isso é lei. Você não vai melhorar sentado no seu sofá. Você não vai. Você pode, no muito, se encher de informação. Mas para você se melhorar, você vai ter que pegar aquelas informações, ter a capacidade de gerenciar as informações, transformá-las em conhecimento para que o seu conhecimento forneça para você as ações necessárias para a sua transformação. Senão, eu vou ficar vendo o tempo passar. Então a gente vai entendendo. Você entendeu? Entendeu? Agora executa. Então tem que ser suave. Ele continua. Jesus, porém, respondeu, na verdade, te digo, que aquele que nascer da água e do Espírito não pode, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Tudo bem? Está definido aqui então o renascimento? Quando você se propõe a estar aqui comigo no domingo, é lógico que comigo eu estou sendo, né, bem egoísta, porque o egoísmo ainda faz parte da minha vida. Depois, no próximo domingo, você vem para ver quem estiver aqui, no próximo você vem para ver o outro, mas hoje você está aqui por minha causa, mesmo que você não saiba. Bom? Mesmo que tivesse muita gente aqui esperando o outro, hoje sou eu, então hoje é meu dia. Quando você se propõe, você está se propondo a renascer? Não precisa responder, não. Se você fizer assim, eu já entendo que é assim, tá bom? Isso é código. Então, já entendi. Então, se você está se propondo a renascer, o seu renascimento começa agora. Mesmo que você não consiga entender como. É um renascimento molecular, estrutural. Porque você é feito de fluido cósmico universal. É lógico que ele está materializado, né? Por isso nós podemos tocá-lo. Mas em torno de nós, durante toda a nossa existência, outros seres caminham conosco e que, por enquanto, nós não podemos percebê-los com os sentidos que temos. Nem por isso eles deixam de nos influenciar. Então, quando você consegue entender a dinâmica da vida, as influenciações que você busca, elas vão fazer sentido na sua vida, porque elas vão te auxiliar na transformação que você está buscando.
Enquanto você não entende, você vira joguete. Imaginem, né? Vocês acham que eu estou brincando. Não, eu vim cá de casa, né? Cheio de amor com a minha esposa. Gente, na hora que eu estacionei o carro para ela descer, ela pega os livros e meu celular sai voando. O amor acabou na hora. Então, aí eu tenho que... Respira, eu sou espírita. No que ela desceu, eu fui estacionar o carro, eu comecei a rir. Falei, gente, olha que situação. Os caras não brincam. Na hora de você descer para fazer o estudo, eles te dão uma chave. Então, se eu pego ela pelo pescoço, eu tinha que ir embora. Cara, perdi o estudo. Eu ia falar com vocês o quê? Então, não. Aí eu conto para vocês dão risada. Eu tenho que dar risada também. Porque, gente, na hora do estudo, então, você não está imune em momento nenhum. Aí o Evangelho fala para você assim, olha, orai e vigiai. Então, você tem que estar o tempo todo vigiar e orar, olha lá, tá vendo? O obsessor já me deu o sinal, é o contrário. Alguém viu o sinal que eu recebi aqui? Isso é mediunidade, gente. Mediunidade purinha. Porém, a minha mediunidade não é ostensiva, né? Então, a minha tem que ter um espírito encarnado para me dar o sinal. Muito obrigado, viu? Vou para o texto, hein? Renascimento, reunião pública. Vai lá, Fernando. Cuidado para eu não saber o seu nome, tá bom? A Gladys eu já sei, o pessoal que está comigo de manhã eu já sei. Mas vocês, alguns eu já sei, a minha esposa, todo mundo conhece como minha esposa. A sogra, todo mundo conhece como sogra, que ali é a sogra do Augusto. E os que fazem pergunta, eu costumo decorar o nome. Fala, Fernando. Eu queria saber se... Então, não sei se cabe a pergunta, né? Mas é que me vem à mente agora, se o jejum ele tem algum auxílio nesse renascimento. Vocês ouviram aí? Não. Isso é obsessão ou não é? Viu? Só eu escuto a obsessão. Fernando está perguntando o seguinte, se o jejum tem algum benefício para o renascimento, é isso mesmo, Fernando? Qual jejum? Por quê? Quando você começa a estudar a doutrina espírita, e aí, primeiro o lance é palestra pública. Cuidado, hein? Você está indo no bom caminho. Daqui um pouquinho você se interessa pelas ações. Aí você quer fazer alguma coisa, você quer ser útil. Então, com a sua nova proposta, então você quer se envolver. Se você for para uma reunião mediúnica, lá existe algumas informações, algumas indicações. Olha, no dia da reunião, você não deve fazer o uso de álcool, você não deve fazer o uso da carne vermelha, você não deve ter um comportamento agressivo, você não deve pensar no mal. Imagina você frequentando uma reunião mediúnica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Imagina. Você vai virar anjo. Então, tem que ser uma só por semana, senão você não vai aguentar. Tá bom? Doutrina espírita tem que ser homeopatia, não pode ser tratamento de choque não, porque senão te desencarna. Então, qual é o jejum que nós estamos buscando? Aqui, primeiro o jejum moral. Então, quando eu conto para vocês a história do telefone sendo arremessado, né, isso é jejum. Poxa, eu tenho que controlar as minhas emoções. Eu posso senti-las, mas eu não posso mais me expressar. Isso é jejum. Fala, opa! Cuidado com o que você está se alimentando. Porque se nós temos um renascimento de carne e você tem que alimentar o seu corpo físico, senão você entra num estado de desnutrição, perigosíssimo para a sua saúde física, orgânica, no lado espiritual também tem. Isso aqui é um banquete. Nós estamos nos alimentando. Então, opa, né? O que é o jejum? É eu fazer uma manutenção, porque a gente acha que jejum é não comer nada. Você não pode tomar nem água, depende do exame que você vai fazer. Se for um exame de consciência. E aí? Quando você vai fazer um exame de sangue, você vai fazer uma cirurgia, tem algumas recomendações. 8 horas antes, tem que tomar alguns cuidados. 10 horas antes, 12 horas antes, assim. Para que isso? Para tirar a sua atenção da cirurgia. Você começa a pensar naquilo que você não pôde comer, e aí você esquece da cirurgia. Então assim, nossa, estou doido para comer, gente, não posso comer. Então, você nem lembra mais que vai fazer cirurgia. Então, é uma preparação. Aqui, é uma cirurgia espiritual. Você lembra de fazer jejum? Porque ainda não é nosso hábito. Muitas vezes nós estamos aqui
para festejar, porque é bom o ambiente, porque é uma alegria, mas nós não levamos tanto a sério assim. Porque a gente acha que as coisas sérias devem ser tratadas com cara fechada, de mau humor. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Coisa séria você deve tratar com alegria, sabe? Com satisfação em cumprir. Agora eu estou indo para a igreja. Não pode nem cumprimentar ninguém, né? Senão eu mudo o foco. Não, o jejum você não deve xingar ninguém, não se envolva, né? Ali na rua da igreja, o pessoal estaciona de um lado e de outro e você está subindo, você não vê quem está descendo. Então, chega um momento que o cara está descendo. Se bobear, eu vindo para o estudo, o que eu vou pensar? Vocês não precisam manifestar não, eu já entendi, tá bom? Então você tem que tomar conta o tempo todo. Poxa, eu estou vindo para um ambiente, eu estou em jejum. Jejum moral, jejum espiritual, jejum de pensamento. Então influencia? Influencia sim, viu, Fernando? Tá? Mas não é aquele jejum de deixar de tomar café, deixar de comer alguma coisa, isso é para o corpo físico. O nosso ambiente, a nossa orientação é outra, é espiritual. Eu vou trabalhar a sua molécula. É ela que forma as suas células. E muitas vezes eu não estou preocupado com a sua célula orgânica, não, porque isso é o resultado do que você fez até ontem. Eu estou preocupado com as suas células, com as suas moléculas espirituais, que é a sua transformação perispirítica. É ali que quando a gente dá passe, a gente trata. Então, muitas vezes você está sentindo uma dor no corpo físico, a sua dor no corpo físico é um reflexo daquilo que o seu perispírito está trazendo. Ah, isso é a doença? Não, isso é a cura. Só que como a gente não entendia, nós sempre tratamos as consequências. Doutrina espírita, não. Doutrina espírita procura a causa. Então, onde é que está o problema? Ah, eu estou sentindo uma dor no fígado. Eu não trato o fígado. Quem trata o fígado é a medicina. Eu estou com uma dor de cabeça, eu não trato a sua cabeça. Quem trata a sua cabeça é psiquiatra, psicólogo. Muitas vezes até uma novalgina. Não chega a tanto, né? É só passageiro, Augusto. Então não precisa preocupar com o psiquiatra, não, né? Toma um remedinho paliativo aí, muda a vibração, respira fundo que vai passar. Tá? Então, doutrina espírita procura as causas. E no pensamento, né? Gente, esse negócio de firmar o pensamento aqui é grave, tá bom? Porque nós temos que carregar as meninas para o banheiro. Né? As meninas é um jeito carinhoso de tratá-las, tá bom? Porque nós temos menina ali que deve ter 70 quilos. Imagina, eu com esse porte todo carregando 70 quilos. Então, qual que é o aconselhamento? Firma o pensamento. Então você faz prece, Senhor, agora é com você. Né? E vai. E as coisas acontecem. Entendi. Consegue mesmo. E você não pode falar nada com o Emerson, porque ele tem sempre uma resposta prontinha para você na ponta da língua. Eu falei para ele, Emerson, eu acho que eu estou ficando fraco, você precisa pagar uma academia para mim. Ele falou, você está ficando velho, vou pagar um geriatra. Vocês verem o nível da amizade, não é assim? Então, eu falo nada com ele, deixa ele quietinho. Reunião pública do dia 2 de março de 1959, questão número 169. A partir da questão 169 do Livro dos Espíritos, Emmanuel traz para a gente essas informações. Ele vai dizer para a gente o seguinte: não aguardes o lance da morte para atender em ti mesmo a grande renovação. Espíritas, por favor, entenda de uma vez por todas que a morte não promove em você de maneira automática a desencarnação. Inúmeros casos em reunião mediúnica, onde um espírito desencarnado, não morto, se apresenta sem acreditar que morreu. Ou seja, ele ainda está encarnado, mesmo que sem o corpo físico. Porque a desencarnação não é a perda do corpo físico, é a capacidade de se entender como espírito milenar, indestrutível. E aí você se desencarna. Então, ele está lá com as mesmíssimas percepções que tinha aqui. Sente fome, sente frio. Né? O veículo para você sentir fome, sentir frio, sentir dor, é o corpo. Para isso que ele serve.
para que você tenha essa capacidade de percepção do meio que você está. Você passou para o plano espiritual, são outras percepções que nós estamos tentando de alguma forma informá-los aqui. É aqui que nós recebemos essas informações. Agora, entre te informar e fazer você acreditar, tem uma diferença enorme. Muitas vezes, alguns milênios. Porque você está preso em alguns conceitos que você aprendeu há 5.000 anos atrás. Então, eu não tenho essa capacidade nem essa pretensão. A minha capacidade é a informação dentro do meu limite. Eu não consigo extrapolar. Aí Emmanuel fala para a gente assim, olha, ninguém sai de improviso do piso que está. Isso quer dizer que o meu piso é aqui. Eu não subo ali por improviso. Aqui, graças a Deus, eu tenho recurso. Então, estou aqui. Tá? Mas quando eu passo para o plano espiritual, eu posso estar aqui ou lá embaixo, no jardim. Porque eu não vou passar de improviso. E muitas vezes, quem está nos ouvindo acredita que eu já tenho as virtudes que eu estou pregando. Não acreditem nisso. Vocês podem se decepcionar comigo amargamente. Porque eu tenho que lutar todos os dias para vencer o homem velho que me trouxe até aqui. Porque ele tem um montão de conceitos que eu tenho que vencê-los. Eu tenho que convencer. Falar, cara, esse caminho aí não é tão bom, né? Vamos mudar por aqui, com jeitinho, porque ele é duro, cheio de argumento. Fala, não, vai lá hoje não, você está cansado. Você levantou às 4h20 para dar banho. Falei, cara, mas é outro compromisso, né? Então, ninguém me obriga a levantar às 4h20, não. Eu levanto de livre e espontânea vontade. Ninguém me obrigou a fazer outro compromisso meio-dia, 1h, 3h da tarde, não. Isso é porque eu estou buscando algo. Então, eu vou deixar o meu cansaço para mais tarde, e aí depois eu durmo. Mas você vai dormir muito pouco, isso vai fazer mal para a sua saúde. Mas eu estou procurando a saúde agora do espírito, porque eu sei que o corpo vai deteriorar. Então, ele tem os argumentos válidos. Eu estou cansado, estou sentindo um cansaço no corpo. Mas eu aprendi com a doutrina espírita que esse cansaço eu vou vencê-lo dormindo 4 horas. Alguns de nós têm que dormir 12. Eu tenho que respeitar. Porque cada um está no estágio. Tem pessoas que levantam 4 horas e não conseguem dormir mais. Ele acha que está ficando velho. Não, você está desmaterializando. Você não precisa mais de dormir 12 horas. Você não é bebê. Bebê que dorme de 4 em 4 horas, assim? Dorme 4. E geralmente é às 4 que você tem que estar acordado. E nas 4 que você gostaria que ele dormisse, ele acorda. Ele já vai te treinando. Bom? Vamos caminhar. Se a chama de tuas esperanças mais caras surge agora, reduzida a pó e cinza, aproveita os resíduos dos sonhos mortos por adubo à nova sementeira de fé e caminha para diante, sem descrer da felicidade. Ele está falando para a gente o seguinte, olha, se você perdeu alguém amado para essa transformação, não descrer da felicidade não, que muitas vezes essa criatura pode estar em melhores condições do que você. Está sofrendo menos. Porque quando você não acredita nisso, você não está desacreditando em doutrina espírita, não. Você está desacreditando é de Deus. Acreditando que isso aqui é melhor do que o plano espiritual. Por mais que nós possamos gostar desse momento aqui, os amigos espirituais nos garantem que existem percepções no plano espiritual que nós desconhecemos. Então a alegria no plano espiritual é algo que te dá uma emoção que você não consegue descrever. Quem já consegue ter essas percepções aqui no plano físico, fica querendo explicar, mas você não dá conta. Quando você chama alguém para vir com você, você sentiu alguma coisa aqui que a outra pessoa vai vir e não vai sentir a mesma coisa, porque isso é seu. Você pensa, nossa, eu adorei o Augusto, né? Se a minha esposa não estiver perto, você pode falar, não tem problema não. Se ela estiver, aí é mais uma semana para eu convencê-la, não, é assim mesmo. Porque fica de longe só olhando, né, quem está me abraçando. E depois pergunta para mim, quem é aquela? Gente, 50 abraços, quem é aquela? Imagina um negócio desse. Assim? Então, você tem que me dar as características, né? Como é que ela estava vestida? Porque eu não vou lembrar. Não. Porque ela se abraçou diferente. É, exatamente isso.
Então vocês vão entendendo a dinâmica. A dinâmica é essa. Eu penso assim, que horas que foi isso? Então, né, aí você vai entendendo. Então, é você que sente. Não tem explicação. Agora, você tem que acreditar que você está se transformando. Você não é o mesmo. Não é mesmo. Tá bom? Você vai se transformar. E muitas vezes você está querendo que um milagre aconteça na sua vida e ele já está presente na sua vida agora. E aí nós, espíritas, esquecemos de falar de Deus. Falamos muito de doutrina. Deus realiza milagre na sua vida todo dia que você levanta. Todos os dias um milagre acontece na sua vida. Você está despreparado para perceber. Então, poxa, né, vamos estar atentos aos milagres que nós estamos recebendo. Levantar, gente, sentindo uma dorzinha na perna, sentindo uma dorzinha na coluna, pelo desgaste natural do tempo, isso é natural. Isso é natural. Não queira ter saúde de 25 anos, não, senão eu vou ter que te internar. Você está doido. Você está com 70, amigão. Você já desgastou. Você tem que ter umas dorezinhas, né? A sinal dos tempos. Então, o cara chega com 78 anos, quer jogar bola, né, assim, quer ter disposição para fazer tudo. Amigão, né, peraí. Tem um negócio que chama-se fluido vital, que você recebe uma cota, que é distribuída, mas você tem que ter responsabilidade com o que você está fazendo. Houve um desgaste natural. Vai ter uma dorzinha no ombro. Aí depois marca um atendimento fraterno para vir me perguntar por que o joelho está doendo. Gente, poxa. Aí imagina eu ter que ficar inventando coisa, por que o joelho está doendo? Aí não, eu pego o evangelho e falo assim, abre o evangelho aí. Aí tá, abre o evangelho. Aí eu vou e leio. Tem alguma coisa a ver com essa dor no joelho? Não. Então me conta o motivo que você veio aqui. E aí começa a falar. E aí você identifica a dor no joelho. Não tem nada a ver com o corpo físico. São as emoções que você está carregando. Sobrecarregando o seu corpo, a sua intimidade, e isso tem que refletir em algum lugar. E aí você começa a buscar diagnóstico. Não, o que tem? Aí é claro que se você for no especialista, ele vai orientar para você fazer uma cirurgia, é claro. Chico era amigo de Arigó. Arigó era o cara da cirurgia espiritual. Era o cara. Por quê? Ele incorporava o Dr. Fritz. Arigó chegou para o Chico e falou assim, Chico, vamos fazer uma cirurgia no seu olho? Eu vou resolver esse problema aí. O Dr. Fritz gosta muito de você. Chico falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, deixa eu ficar com esse problema no olho, que esse problema aqui eu já reconheço ele. Então, se eu sarar esse olho, vai ter problema em outro lugar. Porque tem que sair, tem que doer, para você se corrigir. Não goste da dor, não. Procure sempre, né, uma orientação, mas não sofra com tristeza, não. Sofra dando risada, sabe? Fala, nossa, Senhor, muito obrigado por ter me dado a graça de sofrer, purificando o meu espírito através do meu corpo. Isso é renascer para a vida. Porque se você tem uma dor congênita, você acha que você nasceu para sofrer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você nasceu para ser firme nas suas decisões, porque a dor não pode tirar o seu interesse de ser feliz nunca, porque é uma condição inerente ao seu corpo e não ao seu espírito. E como é que eu vou pregar doutrina espírita dando mais valor ao corpo físico do que ao espírito? Deus não fez isso. Por isso é que Ele nos dá inúmeras oportunidades de renascimento. Seu corpo está ruim agora? Prepare-se, ele vai vir melhor na próxima. Isso é lei. Isso não sou eu que estou pregando na sua vida, não. Isso é lei. Lei do progresso. Agora, a moral não é bem assim, não. A moral é empenho. Não pense você que vai passar para o plano espiritual e voltar anjo. Não pense nisso, não. Porque você vai com a mesma bagagem e volta com a mesma bagagem. Então, quando a gente fala em renascimento, nós aqui estamos fazendo uma preparação para renascer. Porque quando nós vamos para o plano espiritual, existe uma programação lá de preparação para nós voltarmos para cá. Então, dá para a gente um montão de informação. Eu falo, olha, cuidado com a família que você vai fazer lá. Olha quem você está levando. E aí você estuda. Chega aqui, você vem reclamar. Aí você reclama da esposa, você reclama do marido, você reclama do filho, você reclama do trabalho. Pera aí, amigo. Calma. Você veio para superar isso aí tudo. Você não é qualquer um, não, rapaz. Você é o cara.
Ninguém tem condição de viver o que você vive, ninguém. Então você tem que ter coragem de falar, opa, né, esse filho difícil é meu? Não, esse filho difícil é de Deus. E eu estou com outorga de cuidado. Mas vai chegar um tempo que ele faz as escolhas dele. Quando fizer a escolha, eu vou aceitar os resultados. Porque eu vou chorar, mas ele também vai. E muitas vezes ele vai chorar mais do que eu. Então você não pode querer chorar mais do que seu filho. Você está tomando as dores de uma pessoa aí que você não tem condição. Espera aí, ponha-se no seu lugar. Você é um cuidador. Deus é que é o pai, é o criador de tudo. Ah, Augusto, mas eu amo ele tanto. Eu também amo. Mas não me envolvo emocionalmente. Não, porque o amor que Jesus nos aconselha não é o amor emocional, que te prende às pessoas amadas. Ele te liberta. Porque você reconhece a necessidade do outro de purgar também, ele também tem que purgar. Ele vai ser uma pessoa melhor. Vai levar quanto tempo? Quem sou eu para determinar? Muitas vezes ele escolheu um caminho errado, mas em algum momento ele vai estar conosco. Porque, gente, é impossível você perceber que Deus criou alguma coisa para dar errado. Isso, sabe, isso é um negócio que não dá nem para explicar. Assim como eu não consigo explicar Deus, eu não consigo explicar por que alguém acredita que Deus criou alguma coisa para dar errado. Aí você pensa na pior pessoa que você possa imaginar. Na pior pessoa. Mais cruel, né? Mais malvado. Cara, foi criado por Deus. Está desviado, só isso. E muitas vezes nós estamos querendo acolher as pessoas que estão gritando, que estão chorando. Gente, cínico também ri. Cínico sofre com a sua própria loucura, com a sua própria capacidade de mostrar que não importa com as pessoas. Ele importa. Só que ele não tem condição de falar para você que se importa. Então ele ri. E você se sente ofendido com a risada de um cínico. Como se isso fizesse diferença na sua vida. Então, você vai entendendo a dinâmica. Tem pessoas que não têm coragem de chorar, porque se envergonham de chorar. Choro é nobreza, nobreza de caráter. Você mostra as emoções. Você está escondendo de quem? Né? Quem tem coragem chora. Quem tem coragem fala dos seus pecados, fala das suas dificuldades. Você quer construir um relacionamento? Construa em cima da verdade. Fale aquilo que está te incomodando com a outra pessoa. Fala, poxa, né? Você está tendo umas atitudes engraçadas, né? A minha esposa falando comigo, você me tratava tão bem. Eu estava conquistando, gente, né? Levava balinha, chocolatezinho. Eu estava jogando a rede. Na hora que eu lacei, falei, agora eu peguei, né? Então, porque nós não aprendemos que nós temos que cuidar depois que nós trouxemos para dentro da nossa casa. Isso é importante. Então, a cobrança. Tá? E tomara que não seja só a minha, tomara que a sua também cobre, né? Assim, para eu ficar feliz. Porque senão eu penso, poxa, eu casei com a pessoa errada. Assim, então, eu vou torcer para que a sua cobre mais do que a minha. Por quê? É desafiador. Tá? A gente vai para um relacionamento e acaba descuidando do cuidado. Você descuida. Ah, ela já sabe que eu amo, mas eu não falo. Eu te amo, viu? Você descuida. Não, ela sabe, amigo, mas ela precisa ouvir. Ah, você não precisa não, então isso é problema seu, você é um ogro. No meu caso, eu não preciso ouvir, só estar comigo eu sei. Porque para estar comigo tem que ter coragem. Vai lá, Magal. Estava falando da criatura marinha, então se tivesse acesso à sua ficha corrida, você não ganharia. Então, olha, gente, a gente vai entendendo essa dinâmica, né? Porque muitas vezes você está preso no seu passado presente, né? Foi uma tolice que você fez quando você tinha 20 anos, 17 anos. O que isso representa para você hoje? Mais nada. É o seu histórico, é a sua história. Então eu adoro falar assim, ó, você gosta muito do seu passado, né? Se entristece por ele, está vivendo choroso por causa dele, assim, conta para todo mundo e chora. Nossa Senhora, tem que falar o que eu fiz, eu fui tão ruim, né? Assim, eu também fui. Eu não vim das pleiades angelicais, eu vim da primitividade. Estou dando um duro danado para caminhar. Então você gosta do seu passado mesmo? Você gosta de viver sofrendo? Escreve um livro, ganha dinheiro com ele. Vai para a rede social hoje e começa a contar suas histórias tristes, porque vai ficar assim de seguidor, milhares de gente.
procuram sofrimento alheio. Você começa a contar. Fala, não, que eu sofri demais. Aí você chora, chora. Porque você gosta. Nosso passado faz parte da nossa história. Então você vai entendendo. É uma dinâmica. Mas ser feliz, gente, é coragem. Você tem que ter coragem para ser feliz. Porque quando eu chego aqui e falo, gente, minha vida é maravilhosa, eu estou preocupado com o que você está pensando que eu tenho. Eu tenho coragem para falar isso com você. E aí tem que aproveitar o testemunho da minha esposa, que certa feita eu falei isso, ela estava presente, quando eu saí ela me perguntou, mas você não pode falar isso para os outros, não? Eu falei, não posso por quê? Aí, vai que eles acreditam. Eu falei, mas a minha vida é maravilhosa. Ela falou, como assim? Eu falei, Então o fato de morar comigo, dormir comigo, não promove você aquilo que eu sinto. E muitas vezes você está, né? Então a minha vida é maravilhosa. E se você não acredita, o que eu posso fazer para te convencer? Não posso te chamar para conviver comigo, assim, porque senão você vai ver o meu lado ruim. Então, a gente tem que entender, é coragem. E o que o outro pensa? Faz parte da intimidade dele. Isso é renascer. Deixa o outro falar de você o que ele dá conta. Porque é a natureza dele, não é a sua. Nós não somos aquilo que as pessoas falam de nós. Porque ninguém é capaz de nos conhecer. Nem nós próprios. É um aconselhamento do Evangelho. Conheça-te. Enquanto você está preocupado em conhecer a vida do outro, você está perdendo seu tempo. E hoje em dia, gente, isso está tão em moda, sabe? Ficar gritando direito, em vez de cumprir os próprios deveres. Gritando que o outro está errado. Cara, cuida das suas virtudes, deixa o outro cuidar dos dele. Gritando em função do que o outro escolheu para viver. E eu pregando livre-arbítrio. E aí as pessoas falam, Augusto, mas você é neutro. Eu não sou neutro, não. Eu prego livre-arbítrio. Eu tenho as minhas convicções que servem para mim, não servem para mais ninguém. O que eu escolho para a minha vida faz diferença na minha vida, não faz diferença na vida de ninguém. E o que você escolhe para a sua vida? Seja feliz, tenha coragem, mesmo que o mundo fale que você está errado. Quem é o mundo para determinar o que você está vivendo? Quem são as pessoas? Então é contexto social. Você é feliz. E o pior, as pessoas vão sentir inveja de você porque você é feliz. Tem coragem de assumir um relacionamento que para a grande maioria das pessoas não é algo normal. O que é normal? Quem foi que determinou o que é normal e o que é normal? Eu ter 5 dedos? É isso que me faz normal? Ter 2 olhos? É isso que me faz normal? Ter orelha? Cabelinho? Eu já estou quase perdendo normalidade. Né? Então, o que te faz normal? Então, o que é normal? Normal é um padrão social que a gente cria para explicar aquilo que a gente não consegue entender. Isso é que é normalidade. Porque normal é você ser quem você é, independente do que as pessoas estão falando de você. Isso é ser normal. Amigo, o que você está falando de mim? É isso mesmo que você acha? Você está de parabéns. É o que você acha. Mas não vai ser o que eu sou nunca. Fica à vontade, Marco. Falou da família Aspas, amortista. Não existe normal, o que é normal para a aranha é um caos para a borboleta. Está vendo? Então, é muito interessante. Poxa, doutrina espírita é consolador prometido. É liberdade para você fazer da sua vida o que você bem entender. E não sou eu, pregador espírita, que vou determinar o que você tem que fazer. A menos que você esteja debaixo da minha administração. Aí eu vou ter que sofrer, porque tem que ter regra. Para você administrar um bloco, tem que ter regra. Porque senão cada um faz aquilo que bem entende, o trem avacalha. Então, renascer é novas concepções do próprio entendimento. Então, hoje nós estamos recebendo um punhado de crianças autistas. Isso não é normal, não. Aí a gente pensa, nossa, sempre existiu. Tem pessoas que estão sendo diagnosticadas com 40 anos, com 50 anos. Aí ele nasceu só agora? Não, agora é que nós desenvolvemos uma ciência capaz de identificar. Porque isso não é doença, é um transtorno de inúmeras possibilidades de ação, de reação. Então você vai entendendo. Então nós,
Os ditos normais é que temos que nos preparar para receber essas pessoas, para que eles se entendam também como normais, porque não pode ter padrão de normalidade, não. Aí, quem vai ser anormal sou eu, querendo enquadrar alguém no meu padrão. Então a gente vai entendendo. Isso é renascer. Aí você vai renascendo. Você não sente mais ofendido com aquilo que a pessoa está vivendo na vida dele. Imagina, você é um cara tosco, aí você casa, você acredita que conhece a pessoa que você está casando. Se a gente não conhece, né, a nós próprios, você casa para ser desagradado. Porque a pessoa que você casou tem sonhos, tem desejos. E não sei se isso é bom ou se é ruim, mas isso vai mudando. E aí hoje quer uma coisa, amanhã quer outra. Depois da manhã quer mais outra, depois da manhã quer mais outra. E você pensa assim, meu Deus do céu, onde vai parar isso? Tomare que não pare nunca. Porque senão é estacionamento. Mais um pouquinho. Ô, Augusto, Fica à vontade. deixa eu fazer uma pergunta. Fica à vontade. Durante os meus desafios que eu tenho, às vezes, aqui na Terra, né? Na família, no trabalho, eu posso ter uma pessoa para mim estar falando dessas dificuldades, não fica como uma reclamação, eu estar reclamando? Todo mundo ouviu aí atrás, não viu? É uma obsessão menor agora que mais pessoas me ouviram. Te ouviram. Fala seu nome de novo, por favor. Janaína falou assim comigo, Augusto, eu posso ter uma pessoa na minha vida que eu possa estar falando dos meus problemas sem que isso seja reclamação? Foi isso mesmo que eu entendi? Foi isso, Pode? Bom, ontem eu estava em um outro estudo e a pessoa me perguntou assim, Augusto, mas eu posso desabafar? E eu falei para ela o seguinte, Janaína, em um estudo com o senhor Honório, ele falou para a gente assim, olha, o desabafo, gente, é muito útil. Mas quando você quiser desabafar, procure uma planta e desabafe no pé da planta. O cara é categórico. Ele estava na nossa frente. Né? Então, poxa, eu levei alguns anos para entender o que ele estava falando. Mas aprendi o desabafo. Por quê? Quando eu tenho alguma coisa me incomodando e eu preciso de falar, eu tenho que procurar quem? Está vendo, Janaína? Por quê? Nós temos que valorizar aqueles que desenvolveram técnicas para nos ouvir, não se contaminar, porque o psicólogo também tem que fazer terapia, senão ele adoece. O médico também precisa de fazer tratamento, senão ele adoece. O dentista também tem que ser tratado por outro dentista. Por que que eu, passando mal em alguma coisa que eu recebi e não consegui, eu vou procurar um amigo, sem ter técnica nenhuma? Só porque ele é meu amigo? Não, porque ele vai se contaminar com aquilo que eu estou falando e vai fazer julgamento naquilo que eu estou pensando. Imagina eu, espírita, falando, nossa senhora, eu vi hoje uma pessoa com uma camisa que eu falei, meu Deus do céu. Ele está pensando o quê? Espírita pensando nisso? Não, então eu procuro um técnico. Eu vou falar com um psicólogo. E aí eu desabafo, eu abro meu coração. Por quê? Primeiro eu estou pagando. Né? Eu não tenho envolvimento emocional. Por isso é que é importante, gente. Médico não pode tratar do filho, por quê? Na hora que ele abrir, ele começa a chorar. Nossa senhora, aí mata o filho. Né? Advogado não deve tratar de questões familiares. Por quê? O processo é moroso. Sabe o que o seu familiar vai falar de você? Só porque eu não estou pagando, ele não faz. É assim. Bom, então você paga para o seu cliente, você recebe o seu cliente, mas você resolve. E quando atrasar, você fala para ele, olha, né, o processo é um processo demorado. Quem entra em uma questão judicial se prepara. É desgastante. É igual psicólogo. Tá? Então você vai... Então é válido? É. Um amigo? É. Mas você não pode esperar muita coisa do amigo. Tá? Porque ele pode se decepcionar com aquilo que você está falando, porque ele faz julgamento da sua pessoa. Aí você imagina, você espírita, cheia de boas intenções, começa a falar que tem alguém que está te incomodando no trabalho, não estou aguentando mais. Aí você procura um amigo espírita. Quando você sai, ele vai procurar outro. Vai falar, você acredita que a Janaína estava falando isso comigo? Tá? E aí o dia que você ficar sabendo, como é que vai ficar a amizade? Tá? Estremeceu a amizade. Então nós não podemos dar para a pessoa oportunidade de nos sabotar, porque eu ainda sou frágil. Você confia demais, e aí o dia que ele rompe aí você fica magoado com aquele que você confiou. Mas o problema não está com ele, está com nós que depositamos confiança onde não devíamos. Espera aí, Fernando, deixa a Gladys falar. Essa questão do desabafo, vale a pena a gente pensar o seguinte, quem nós escolhemos para a gente poder compartilhar, nem sempre
teremos um psicólogo de plantão. Viu, Janaína? Né? E aí? E a gente escolhe, com que frequência a gente escolhe, porque muitas das vezes a gente tem aqueles afetos que a gente traz de confiança, e aí sim a gente pode contar. Mas se isso tem uma recorrência ali, a gente também está intoxicando aquele querido nosso com tantas coisas que talvez ele não dê conta. Mas o mais importante é que se a gente foi escolhido para alguém desabafar, que a gente silencie. Se eu não sei colocar nada, eu escuto e eu estou admirada ou chocada com o que a Janaína me falou, eu não esperava isso dela, que eu silencie. Que eu faça uma oração, porque eu nem esperava que ela me confidenciasse algo que eu, na minha ótica, estou achando gravíssimo. Então é prece, oração e silêncio. Você não pode passar para frente. Vocês conseguiram ouvir, gente? Tá vendo? Como é que... Aí a Janaína, ao invés de receber uma resposta, recebeu uma proposta. Por quê? Enquanto ela está tendo essa vontade de falar, outras pessoas estão querendo confessar com ela. E muitas vezes ela trouxe isso não para não se confessar, mas para aprender a ouvir. Olha que legal. Então é isso que a gente tem que entender, porque muitas vezes é o nosso comportamento. Então, você vai confessar com alguém. Antigamente era o padre, não é assim? Isso é natural, Janaína, a gente querer falar dos nossos problemas. Tá? É importante. E outra coisa, gente, isso é fundamental. Se você quer mudar, aprenda a falar dos seus problemas. Não pense que você é o único que tem problema. Não pense que você tem o problema maior da face da Terra. Você vai sempre descobrir alguém que está numa situação mais complexa que você. Então, quando você começa a falar, já é o tratamento. Por isso, Janaína, que é aconselhável sempre procurar um psicólogo. É lógico que não estou fazendo propaganda da minha esposa, nem da Patrícia, nem do Emerson, não, tá bom? São os que eu conheço aqui, tá? Mas nós, espíritas, eu tenho tentado isso. Eu sou o secretário do Conselho Espírita Municipal. Eu tenho tentado movimentar as casas espíritas para valorizar o que nós temos de mão de obra. Então, o que eu posso te aconselhar? Você está procurando, né, uma academia de ginástica. Então, procura um espírita. Não estou te falando que espírita é o melhor, não, tá bom? Mas é alguém que está tentando comungar com as suas mesmas crenças. Você está procurando um psicólogo, você é espírita. Procure um psicólogo que tenha as suas mesmas crenças. Para identificação. O cara não é santo, não existe santo, porque senão você vai confundir as coisas. Ah, Augusto, então quer dizer que eu só posso comprar de espírita. Não sou eu que estou falando isso. Nós temos aqui valorizar a mão de obra que nós temos, técnica. Porque se ele falhar com você, é uma pessoa comum. Tá? Mas quando você falar, ele já tem algumas informações importantes para que a gente consiga fazer isso. Então, o cara tem um carreto. Eu vou procurar alguém para fazer carreto. Poxa, eu preciso de uma informação. Então, o básico do básico. O cara é um engenheiro, é um pedreiro, é um médico. Então, eu procuro essas pessoas. Por quê? Fazem parte da mesma comunidade. E nós não valorizamos o que nós temos. Então, nós temos que entender. O espírita faz negócio com qualquer um. Nem todo mundo faz negócio com o espírita. Então, você tem que entender a dinâmica da coisa. Para a gente ficar esperto, né? Você precisa de uma aula particular. Poxa, se existem professores espíritas que deem aula, busca ele, orientação. Augusto, mas eu conheço um outro que... Fica com o outro. Nós não estamos limitados. Eu estou falando para nós valorizarmos o que temos. Tá? Porque o espírita também tem dificuldade de emprego, o espírita também tem dificuldade de finanças, e aí você procura outro. Você podia dar oportunidade para quem? Então, isso é o quê? Falta de valorização. Você não está valorando o que você tem. Vai lá, Rogério. Espera aí, Fernando. Perde não. É muito interessante o que ela está colocando, porque muitas vezes a gente quer colocar para fora e talvez nem tem interesse de estar escutando o que o outro tem para colocar. Então, colocar para fora, às vezes a gente se reconhece ou até mesmo a gente consegue pesar o quanto é realmente importante isso que a gente está pensando que está colocando, né? Eu fiz uma dinâmica há muitos anos atrás, onde a gente tinha várias pessoas, um pouco mais que aqui, e esse facilitador colocou as pessoas em conjunto, em casais, que não se conheciam, pessoas, não casais de homem e mulher, mas em pares, e a gente teve que colocar, né, perdão para os pais. Isso foi uma coisa muito interessante, porque assim, a gente não conhece a pessoa na frente, e a gente começa
fechar os olhos e ele ajudou um pouquinho, né? E a gente se abrindo, a gente se reconhece muito. E haja água, né, Rogério? Lógico que é muito interessante, a gente tem essa necessidade do dia a dia, né, de Falar. querer, às vezes, dar o grito, né, mas às vezes com uma pessoa desconhecida ou um tipo de dinâmica dessa também. E haja água, né? Pra você não ficar, né, desidratado, porque vai chorar, né? Só um minutinho, Fernando. Fiz um atendimento fraterno ontem, assim. Qual é o amor mais sublime que nós conhecemos aqui na Terra? Existem as exceções? Nós não podemos perder isso de vista, tá bom? Então você não pode ficar, a mãe fez isso? Fez, tá? E de uma forma muito natural ou comum. Bom, o fato de ser natural e ser comum não quer dizer que eu aceito como sendo algo normal para mim, dentro da minha normalidade. Mas é normal para aquela criatura que está fazendo. Então, fiz um atendimento fraterno ontem. O primeiro objetivo era contar casos de obsessão. E aí nós vamos desenvolvendo. Eis que as dores no corpo se apresentam. A dor no joelho se apresenta, assim. E aí eu perguntei, né? Como é que foi a sua adolescência? E aí os olhos encheram de água. Por quê? Falou, teve uma fase na minha vida, Augusto, onde eu estava fazendo algo e aí a minha mãe pegou todas as minhas roupas e jogou para o terreiro. Eu falei, e aí, qual foi a sua reação? A minha reação foi ir embora de casa, sumir. Mas por que você não fez isso? Eu ia para onde? E aí eu fico me lembrando, né? A constituição familiar anterior era assim. A mulher ia para, né, o aconchego, a segurança de um homem que deixava ela totalmente dependente. E na hora que ele fazia e acontecia, ela não podia ir embora porque não tinha para onde ir. E isso era amor. O cara vivia 50 anos, fala, nossa, família maravilhosa. Tudo desestruturado psicologicamente. Lindo, maravilhoso. Antigamente as famílias eram maravilhosas. Ninguém te conta o lado ruim da história. Ninguém te conta. Então era assim que acontecia. E aí eu falei para ela, e hoje? Como é que é a situação? Não, eu ainda sou a empregada da casa. Porque a minha irmã não faz nada, a minha sobrinha também não faz. E eu falei para ela, e como é que você se sente? E os olhinhos, né, encheu d'água. Eu tenho que me segurar, porque senão eu começo a chorar também. Aí já era o atendimento. E aí ela falou comigo assim, não, eu ainda tenho que deixar de fazer as minhas coisas para fazer aquilo que minha mãe pede. E eu falei para ela, mas hoje a situação mudou. A sua mãe já não manda mais em você, ela pede e você faz se quiser. E ela falou assim, mas eu não dou conta. Eu queria ser igual a minha irmã. A minha irmã fala que não vai fazer e não faz mesmo. E a minha mãe não fica malvada com ela, não fica de cara fechada. Eu falei, olha, você está negando a sua virtude. Você tem um coração bom e está querendo transformar o seu coração em coração de pedra, porque você está mirando na pessoa errada. Está olhando a qualidade da irmã de dureza no coração e querendo ter uma reação igual. E é isso que está te adoecendo. Então, não nega a sua essência, não. Sabe? Se você é alguém que consegue fazer alguma coisa para não magoar a pessoa, isso é virtude. Isso não é bobagem, não é ser bobo, não. Isso é ser, sabe, importante. Eu falei para ela, olha, a única pessoa capaz de ter estrutura na sua casa é você. E você não quer aceitar isso, porque você não tem um curso superior. Como se curso superior fosse alguma coisa na vida de alguém. Curso superior é algo para você colocar na parede. Se você não tiver moral, joga aquilo fora. Porque aquele curso superior não vai mudar a sua vida. Não muda a sua essência. Então a gente tem que entender o processo. Aí, Augusto, eu não consegui estudar. Eu falei para ela, você não conseguiu, não, você não podia, porque quem fazia as ordens da casa era você. Você que lavava, você que cozinhava. Gente, eu não preciso ler, eu não preciso ser médium, não. Isso aconteceu na minha casa com as minhas irmãs, eu já contei para vocês. Éramos 8, 4 homens, 4 mulheres. Os homens eram os folgados, aqui está um deles. Nós não fazíamos nada. E chegávamos em casa, tinha comida, roupa lavada, a casa arrumada. Vão falar, mas meu marido é machista. Todo homem tem isso, porque nós fomos criados para ser folgado. Então você casou com um folgado. Então entenda isso. Essa transformação é lenta, gradativa, ele tem que querer. De vez em quando ele vai fazer algo para te agradar, mas de vez em quando. Esse cara é top de linha. Não larga isso não.
tá? Porque tem aqueles que estão lá na fase primitiva ainda, tá? Doidinho para arranjar uma mulher para não fazer nada, colocar ela como escrava. Isso não é maldade não, gente. Isso é ignorância, ele está na treva ainda, ele não tem a capacidade. Então, se o marido faz de vez em quando, isso é top de linha, tá? E fala para ele, amor, você é maravilhoso. Assim, por quê? Você vai entendendo a dinâmica da coisa. Tem marido que é o provedor. Isso era a função do homem, pagar as dívidas. Isso era a função dele, tá? Hoje nem todos conseguem, né, manter essa função. Mas as mulheres estão balanceando com isso. E aí quando a mulher pede para você fazer, né, um sacolão, um supermercado, você ainda compra tudo errado. Né? Porque nós não temos essa dinâmica. E aí reclamamos, em vez de aproveitar a oportunidade de crescimento. Mas é um processo, a gente vai devagarzinho. Fernando, pera aí, tá? Vai lá. Vai lá. Eu tenho certeza que eu vou falar. Eu acho que dentro de tudo isso que você falou, o maior de como é esse da virtude. Olha, é exatamente isso, sabe? A gente desenvolver a virtude e não ter medo dela. Porque muitas vezes nós estamos sofrendo porque as pessoas não têm capacidade de entender, não é por maldade não, gente. Alguém que tira a vida de alguém hoje, a vida física, isso não é maldade não, isso é ignorância. Porque vai pagar caro. E muitas vezes nós estamos com dozinha daquele que foi morto. O que foi morto está cumprindo também, porque Deus não dorme nunca. É necessário que venham os escândalos. Ai daqueles que os promoverem. Você podia ter evitado, mas você não evitou. Você vai pagar. Não tem conversa. Tá bom? Nós aqui vamos pagar em suaves prestações, é o que nós estamos pedindo aqui. Senhor, eu reconheço, mas ameniza aí, né? Divide isso, divide em 30, porque quando chegar na 28ª eu vou lá e falo assim, vamos dividir em mais 30? Né? Ficou pesado, eu não estou aguentando, eu vou dividir mais. Poxa, Deus ele tem essa capacidade, ele é o dono do universo, gente. Ele não brinca, não. Fernando, pera aí. Eu acho que assim, você comentou do renascimento que ninguém dá cúmulos e saltos, degrau a degrau. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão da virtude, porque a gente também não se pode se violentar, porque senão também não é uma coisa que sai do coração, né? Então uma das coisas que, por exemplo, às vezes o espiritismo era muito mal visto, porque era só naquela assim, é lei de causa e efeito. Nossa, eu vim para sofrer, não posso ser feliz. Não, nós viemos para evoluirmos. E dentro da evolução, nós vamos passar por coisas para nos fortalecer. Mas nem por isso deixarmos de ser felizes. Então temos que ter a consciência. Aí uma das coisas que nos fortalece é a oração. Mas às vezes a gente precisa pôr para fora, até para poder chegar a saber a pedir. Então, um dos caminhos, às vezes, a gente tem várias casas hoje em dia de suportes, né? Tem muita gente que não tem condição de ir um psicólogo. E temos o SOS Prece, que é um dos mecanismos, de repente, para a gente, às vezes, saber comunicar. Isso é tão interessante, gente, porque né, a Casa Espírita ela tenta atender, mas ela atende de acordo com a demanda. Igual atendimento fraterno, aqui tem atendimento fraterno. O que é um atendimento fraterno? É o desabafo. Solta tudo. Você tem que ter coragem. Porque tem muita coisa que está aí dentro que eu sei que você não tem coragem de contar. Porque você vai ficar pensando naquilo que eu vou imaginar. Isso é problema meu, não é seu, você tem que contar. Porque eu trabalho a minha resistência também quando você abre. Então a gente vai entendendo essa proposta. Gente, eu já falei e vou repetir enquanto eu estiver falando. Se eu tiver que sair de casa para fazer espiritismo sem emoção, eu não saio da minha casa. Eu tenho que viver as minhas emoções intensamente, porque eu estou aqui para isso. Então eu me controlo e convivo, sempre. Por que eu tenho que me controlar? Porque senão eu vou chorar. Então eu não estou aqui para chorar, eu estou aqui para falar, mas de vez em quando eu choro. Não é por vergonha não, porque senão eu contamino vocês, vocês vão ficar com dó de mim. Toda vez que ele vem, ele chora, toda vez que ele vem, né, e fala que é feliz. Chorar nunca foi tristeza, chorar é emoção.
você coloca no choro a emoção que você está envolvido nela. Então eu posso chorar de alegria, sabe? De contentamento, de amor. Vai, Fernando. Esqueceu, tá vendo? Vai lá. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de desabafar, porque o desabafo é a linha tênue entre a reclamação e o desabafo. Foi a preocupação da Janaína. Viu, Janaína, que legal? Vocês ouviram o que o Fernando falou? Não. O Fernando falou o seguinte, que nós temos que tomar cuidado com o desabafo, porque é uma linha muito tênue entre o desabafo e a reclamação. A preocupação da Janaína. A preocupação dela é essa. Mas o que a gente tem que entender? Quando você for para um atendimento fraterno, mistura tudo e deixa para o atendente selecionar aonde é que está, né, a reclamação, aonde é que está o desabafo, porque o atendente ele tem que ter esse preparo. Então a gente tem que fazer isso, porque senão você vai ficar, e agora, será que eu posso falar para ele? E se ele começar a chorar? Assim? Então não. Não fica tão à vontade não, que eu estou vendo a minha galera toda ali já. Vai lá. Eu acho que um exemplo aí que a gente pode pegar da Bíblia seria o de Jó, né? Qual? Eu acho que ele viveu o sofrimento da doença, né? Viveu a situação que a Janaína falou de relatar para os amigos e ser massacrado por isso, né? E viveu o renascimento, né? Foi a proposta, né? A história de Jó é interessante porque conta a história dele, né? Era um cara que tinha tudo. Assim, gente, testemunhar fé com dinheiro no bolso, com a família em ordem, com a saúde em bom estado, isso é para qualquer um. Você dá risada. Eu vou vir aqui dar risada e falar de doutrina espírita, com tudo em ordem. Você vai testemunhar a sua fé quando isso começar a faltar. Falta dinheiro, falta equilíbrio, falta saúde. Aí eu quero ver você testemunhar a fé. Você fala, não, eu acredito em Deus. Se está comigo é porque eu tenho condições de superar. Não é porque eu preciso, não é porque eu mereço. Porque pelo merecimento nós teríamos bem menos. Então é porque é necessário para que a gente cresça. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. O desígnio e o efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Você tem que acreditar em você, porque você está se renovando a cada dia para melhor, mesmo que o seu corpo exterior se corrompa. Não nas questões morais, cuidado com isso, mas nós estamos em um processo de desgaste natural. A cada ano que você passa, o seu corpo está se corrompendo, está indo embora, está perdendo as suas atividades normais. Ficamos por aqui. Vamos fazer a nossa prece, agradecer aos amigos espirituais por ter nos brindado com a presença e agradecê-los, vocês encarnados, que têm nos prestigiado com a presença. A sua presença aqui é muito importante. Você também é agente da transformação da minha própria estrutura. Eu não estou pronto, eu preciso da sua energia para que eu dê conta de todos os compromissos que eu assumo. Você é muito importante para mim. Senhor Jesus, agradecidos por esta manhã maravilhosa no meu entendimento, mestre amigo. Por isso, somos gratos. Nós te agradecemos, mestre amigo, pelo envolvimento carinhoso que os amigos e benfeitores espirituais têm nos proporcionado, garantindo-nos a estabilidade emocional de que tanto carecemos nestes breves instantes em que nos dedicamos ao entendimento e ao renascimento indispensável à nossa caminhada. Senhor Jesus, nós mais uma vez te pedimos por todos aqueles que aqui estão presentes, em corpo físico e em corpo espiritual, colaborando, Senhor, para a efetivação desta tarefa, que eles possam sentir a Tua presença, Senhor, através das vibrações dos amigos e benfeitores espirituais, como forma de agradecimento pelo muito
que temos recebido. Senhor Jesus, que tenhamos condições de acreditar em nossas virtudes, para que assim possamos te servir melhor em todos os dias de nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.